Olá, o Palavra do Professor encerra hoje a rodada de palestras da jornada Verbo Jurídico com mais uma entrevista. Vamos conversar agora com o palestrante da última noite da programação, Dr. Aury Lopes Júnior. Olá, doutor. Olá, tudo bom? Hoje observamos situações em que é de conhecimento geral uma prática ilícita, como, por exemplo, o traficante local que comercializa suas drogas e toda a comunidade do bairro sabe de quem se trata, mas que devido à dificuldade de se produzir a prova, não é aberto inquérito. Que alternativas existem para que se possa investigar esses casos sem violar a lei? É que, na verdade, nós temos uma cultura no Brasil da prova testemunhal. Nós ficamos na dependência da prova testemunhal, do que as pessoas vão dizer sobre os fatos. É importante que a polícia compreenda que investigação se faz com inteligência e com informação. Então eu não preciso depender e não posso depender exclusivamente de testemunhas, principalmente em crimes dessa natureza, grupos de extermínio e coisas do gênero. Eu preciso ter uma fonte boa de informação, eu preciso ter inteligência na investigação para buscar alternativas aos sistemas tradicionais de investigação. Claro que isso não é fácil. Eu preciso ter uma polícia bem equipada, bem aparelhada, porque não é bem lá a realidade brasileira. Mas existem alternativas. Claro, não sou adepto da informação oculta, anônima, esse tipo de coisa, que realmente pode ser bastante perigosa, mas não raras vezes é o starter. O que importa é que a partir de um mecanismo, um canal como esse, que proteja a identidade da pessoa, você possa dar o início à investigação e aí, claro, através de um sistema de inteligência, interceptações, filmagens, escuta ambiental e coisas do gênero, você vai criando um arcabouço probatório onde você pode prescindir totalmente da palavra das testemunhas daquele lugar, daquela região. Porque senão, é claro, você não tem como apurar o fato. Então é questão de romper a cultura tradicional e buscar alternativas mais inteligentes para a investigação que passe para além da questão da prova testemunhal. Em 2008, houve uma reforma do Código de Processo Penal que visou a celeridade processual. O senhor acredita que essa reforma, mesmo que restringindo algumas garantias fundamentais, foi benéfica? O grande problema do Brasil é que nós temos um Código de 1941, um código que tem uma matriz no Código de Rocco, que era um código fascista. Então nós temos um código de 1941 que foi sendo objeto de reformas pontuais. O que se fez em 2008 foi uma reforma pontual. Você tira 100 e poucos artigos do código, coloca 100 e poucos artigos novos. E quando você tem o novo convivendo com essa estrutura antiga, você não tem o rompimento cultural. E você muda tudo para as coisas continuarem como sempre estiveram. Então o grande problema da reforma de 2008 foi o fato de ser uma reforma pontual. Por exemplo, se mudou todos os procedimentos, mas não se reescreveu o capítulo das nulidades. Por quê? Porque não foi uma reforma séria, que fosse realmente analisar todo o impacto da mudança, e porque nós também não levamos a sério a questão das nulidades processuais. Então eu diria, em última análise, a reforma de 2008, ela representou alguns avanços, se otimizou alguns ritos, se melhorou em algumas coisas, mas o que nós precisamos efetivamente é um Código de Processo Penal inteiramente novo, com uma matriz constitucional, guiado por um princípio acusatório, que esteja em conformidade com a Constituição e com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, o PLS 156, com algumas melhorias ainda, seria o ideal. Um código novo e não reformas pontuais. E claro, existe um anseio por um processo mais rápido, que é fruto de uma sociedade hiperacelerada, onde nós vivemos uma narcose hidromológica, todo mundo faz milhões de coisas ao mesmo tempo, numa velocidade espantosa, e nós queremos que o tempo do direito acompanhe isso. E é claro que se estabelece ali um paradoxo, que é um tempo social hiperacelerado e um tempo do direito que é diferente, é uma outra temporalidade. O direito nunca vai dar uma resposta instantânea, e nem deve. Mas nós vivemos a era do instantâneo, do online, do imediato. Então nós temos que tentar equilibrar o tempo social com o tempo do direito. Acelerar um pouco o tempo do direito pode ser importante? Sim, desde que você não atropele direitos e garantias fundamentais. Numa perspectiva einsteiniana, é como o difícil equilíbrio do ciclista. Você só consegue andar de bicicleta se movimentando. E é ali que você vai encontrar o equilíbrio. Nós temos que achar esse difícil equilíbrio do ciclista. Não atropelar garantias fundamentais, mas também não demorar tanto que isso represente impunidade e coisas do gênero. Esse é o grande mistério da coisa. Sobre a violação e manipulação de provas, como o direito penal brasileiro tem tratado dessa questão? Então, nós vivemos um momento politicamente muito difícil. As pessoas têm muito medo, é normal, é compreensível, a violência está aí na pauta do dia. Claro que a violência sempre existiu, sempre existirá, não é o resto anacrônico de uma civilização bárbara em vias de extinção, e nós temos que trazê-la para um patamar de suportabilidade. O grande problema é que nós estamos entrando quase que num vale tudo processual. Já temos um direito penal do inimigo e estamos caminhando para um processo
processo penal do inimigo. Nesse vale tudo, a tendência é que se restringam direitos fundamentais e não raras vezes se chancele aquilo que até então era tido como ilegal. Caso típico, cada vez mais os tribunais brasileiros estão relativizando nulidades, relativizando a questão prova ilícita, diminuindo o nível de contaminação em nome de uma necessidade punitiva. Existem certos tipos de crime em que é praticamente um vale-tudo. Se passa por cima de regra do jogo, se aceita a prova ilícita, se usa os argumentos mais absurdos, se trabalha numa dimensão do decisionismo. Por quê? Porque o fato é grave. Só que uma coisa é crucial, e as pessoas precisam entender isso. É uma ambivalência freudiana. É perfeitamente possível garantir para punir e punir garantindo. Ou seja, eu não preciso rasgar a Constituição para punir, e nem devo. Então eu tenho que achar um equilíbrio, em que eu tenha respeito às regras do jogo, prova lícita, prova válida, e possa produzir essa prova e punir quem tem que ser punido. Agora, não podemos admitir a amplitude que está se dando, a flexibilização que está se dando para algumas formas processuais e em relação aos meios de prova. Hoje em dia, por exemplo, interceptação telefônica, que era para ser o último instrumento a ser usado, é o primeiro. Primeiro se grampeia, depois se pensa. Quando, na verdade, você deveria primeiro pensar, investigar, para, em último caso, fazer a interceptação. Hoje não. Primeiro faz a interceptação. Por quanto tempo? Anos, às vezes. Mais de ano. A lei é muito clara, é 15 dias para prorrogar mais 15. Mas nunca se chegou nesse consenso. Então você intercepta alguém meses e meses e meses. Você faz interceptações. Agora, essa semana, eu tive um HC no STJ, que está pendente, porque eu tive um voto contrário, um pedido de vista, em que simplesmente a Polícia Federal faz um pedido direto de informações para ERBs, que são as estações radiobase, de uma cidade inteira, para saber, durante um período de tempo, de 24 horas, todas as chamadas que foram feitas naquela cidade. A partir disso aí, seleciona números que podem ser suspeitos e pede diretamente para as operadoras os dados cadastrais. E aí, a partir daí, todo mundo é suspeito e passa a ser investigado. Tudo isso sem reserva de jurisdição, sem uma decisão judicial fundamentada e individualizada. O que se fez até agora? Os tribunais foram passando a mão por cima e dizendo, mas o crime era grave, e foi se passando por cima. Agora, o STJ vai ter que se decidir, vai ter que decidir sobre a matéria, talvez até não diga a ilicitude, mas com certeza o Supremo vai dar a palavra final e nós não podemos pactuar com isso. Você não pode fazer uma quebra de sigilo de dados de uma cidade inteira, milhares de pessoas. Isso é uma coisa absurda, é onde se chegou hoje. E como o senhor avalia a valoração do inquérito policial como prova no processo penal brasileiro? Essa é uma questão extremamente complexa. Eu tenho alguns livros sobre processo penal, um manual de processo penal e um livro específico sobre investigação. Nesse livro da investigação, o que eu mostro é o seguinte. Primeira coisa, a investigação preliminar, a indagem preliminar na Itália, l'enquête, l'instruction na França, enfim, a investigação preliminar na Espanha, instrução preliminar, ela serve para quê? O inquérito serve para quê? O inquérito serve para formar o opinião delicti do acusador, ou seja, para que o Ministério Público decida se vai acusar ou não. Inquérito não gera prova. Inquérito não tem contraditório, não tem direito de defesa, não tem publicidade, ou pelo menos é muito restrito, o direito de defesa é muito restrito, contraditório, porque o valor probatório dele é limitado. É limitado a isso, decidir se eu acuso ou não. O que nós temos que fazer? Trabalhar com prova, e prova é aquilo que se produz no processo, na frente do juiz, com contraditório, blá, 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 todas as garantias processuais. Então nós temos que entender que o inquérito não almeja a sentença, não serve para condenar ou absolver. É fumaça de crime. Ponto. Inclusive, nesse ponto eu prego uma solução muito radical, há muito tempo, não é nada novo, a Itália já faz isso, a Espanha está fazendo no Tribunal do Júri, que se chama, e já teve no Brasil, as pessoas ignoram porque não estudam, mas nós já tivemos no Brasil, no Código do Distrito Federal, a seguinte disciplina. Você faz a investigação, chegou no final, uma vez recebida a denúncia, você exclui fisicamente os autos do inquérito. Sai fisicamente, não entra no processo. Para quê? Para evitar a contaminação do juiz. O que fica no processo? Apenas as provas técnicas e as provas irrepetíveis. Técnicas, laudos, perícias, isso fica. Agora, esse mundaréu de prova testemunhal, colhida ao arrepio de toda e qualquer garantia, isso aí é fisicamente excluído. Por quê? Porque a gente precisa estudar muito mais do que direito. As pessoas precisam estudar psicanálise, antropologia, sociologia, física quântica para falar sobre prazo razoável, para falar com você aqui de puxar Einstein para falar sobre prazo. Então, nós temos que conectar isso aí. E entender que a imparcialidade tem que ser vista a partir de uma visão psicanalítica. Um juiz, quando chega na hora de decidir, ele abre o processo. A primeira coisa que ele lê é a denúncia. Ele forma a imagem mental. Depois, ele lê todo o inquérito, que está ali. Ele termina de ler o inquérito, aí ele vai começar a ler a prova testemunhal produzindo o processo. Aí ele chega lá e diz, o mané. O inconsciente grita, o mané, eu já sei o que ele disse. A minha leitura é dinâmica, os fatos não se fixam. E aí tem uma teoria muito interessante da psicologia social, que se chama teoria da dissonância cognitiva.
que vai mostrar como você forma a imagem mental, decide primeiro, fecha os ouvidos porque veio depois, e a versão que vem depois da defesa é uma versão contrária. Então isso gera uma dissonância cognitiva. Significa dizer o quê? Você vem com argumento de autoridade de polícia e MP e diz que é crime, que sou eu. O juiz tanto acolhe isso que ele recebe a denúncia, decreta a prisão, blá blá blá. Vem a defesa e diz, não é verdade, não é ele, não é crime. Isso gera um nível de estresse psíquico. E você tende inconscientemente, parece mentira, mas o jurista ainda acredita que domina o inconsciente, né? É uma coisa patética. Inconscientemente ele grita para você, eu preciso achar um equilíbrio, uma consonância psíquica da coisa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aderir ao argumento de autoridade, à imagem pré-concebida, à visão, à imagem mental já construída, e eu fecho os ouvidos porque vem de lá. Ou seja, isso é o imenso prejuízo que gera prejuízo. Então tudo isso se reflete na necessidade de que um juiz, quando vai julgar, julga a partir da prova produzida no processo. Ponto. Porque o inquérito não serve para julgar, para condenar, etc. Para encerrar, no Brasil nós vivemos uma grande falácia, que é a perspectiva do artigo 155, que vai dizer lá, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, e aí vem o quê? Não podendo decidir exclusivamente com base no inquérito. Esse exclusivamente significa o quê? Abre-se de novo a porta para que se continue essa grande hipocrisia que se tem no Brasil, que é o tal do cotejando do corrobora. Sempre que um juiz na sentença diz, condeno porque a prova do inquérito, que não é prova, é ato de investigação apenas, mais a prova do processo, esta corrobora aquela, ou cotejando esta com aquela. Sempre que um juiz precisa te dizer A mais B vai dar B, significa não tem prova suficiente no processo, porque se tivesse eu nem olhava para o inquérito. Eu condenava com base no processo, ponto. Quando um juiz precisa invocar o inquérito, é porque não tem prova suficiente. E aí, amigo, vem a história do cotejando corrobora, que é a imensa de uma fraude processual. Ele está julgando a partir dos atos do inquérito, e o inquérito não serve para isso. Os juízes, sem se dar conta, são marionetes do inquérito policial. Quem explica muito bem isso aí é Bernard Schumann, num texto sobre dissonância cognitiva, alemão, fez uma pesquisa de campo fantástica com juízes alemães, onde ele comprova clara e inequivocamente os problemas da contaminação no ato de julgar do que veio da investigação. Falta estudar. Tá certo, doutor, obrigada. Nada, o prazer foi meu. O Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do Dr. Auri Lopes Júnior e até o nosso próximo encontro.